Olá, aquele abraço para vocês, meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Estamos hoje, é uma terça-feira à noite, e vamos falar sobre a derrota do Bahia para o Flamengo em casa aqui na Fonte Nova, por 2-0. Eu tenho uma visão, eu tenho alguns detalhes sobre isso. O Flamengo é física e tecnicamente superior ao Bahia, sem dúvida alguma. A outra, tudo indica que acertou no técnico, começando carreira e tudo, mas é aquele cara que não complica, não fala difícil, não se baseia apenas em treinos e principalmente vê o jogo à beira do gramado. Essa é uma outra coisa. E a terceira é que desde o ano passado o Bahia lutou para não ser rebaixado, não foi rebaixado e criou-se uma expectativa de que o Bahia podia chegar mais longe. Eu não andei nessa expectativa. Embora a classificação do tricolor baiano, até aqui, não comprometa, não é nenhum vexame, não é nenhuma vergonha. Várias equipes de alto investimento, de porte mais consolidado no futebol brasileiro, lutam para chegar onde o Bahia está. O Atlético Mineiro, por exemplo, bate cabeça. O Internacional, há pouco tempo, andou na zona. E agora ultrapassou o Bahia poucos espaços acima, pouca coisa acima. Então, é bem por aí. Fora a questão do Bahia ter feito muitos gastos absurdos com jogadores que mostram poucos resultados. É minha visão inicial, Diego. Beleza, é isso aí. Bahia mais uma vez derrotado contra o Flamengo. Quarto jogo na temporada, quarta derrota contra o É Flamengo. verdade. Rogério Ceni com 15 partidas contra o Rubro Negro Carioca, 15 derrotas como técnico. Não consegue quebrar esse estigma mais uma vez. Vamos falar tudo sobre esse jogo que tira o Bahia do G6, deixa ali na sétima posição. Logo depois da nossa vinheta, Farol Tricolor tá chegando. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, soltando aqui o botão de inscrições para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte também do nosso clube de membros. Estão aí as três opções para você fazer parte desse grupo seleto aí da galera que recebe notícias atualizadas aí pelo WhatsApp, que participa de uma maneira diferente aqui, que tem acesso a benefícios tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo WhatsApp, que a gente noticia aos pouquinhos e vai aumentando cada vez mais à medida que esse grupo vá crescendo. Pai, a gente teve, como você disse, essa partida no sábado, véspera de eleição, né? A rodada toda foi entre a quinta e o sábado. E o Bahia foi derrotado mais uma vez pelo Flamengo, 2-0, mas o segundo gol ali no apagar das luzes, num pênalti esquisitíssimo também ali, cometido por Santiago Arias. Foi a primeira expulsão do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A, inclusive. Isso. Então a gente teve um jogo bem atípico, mas em que o Bahia demonstrou algumas das fragilidades que a gente já conhece, já debate por aqui há muito tempo, inclusive do ponto de vista do comando técnico de Rogério Ceni. Mas como de costume, vamos dar aquela olhada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, lembrando que a gente vai ter mais uma vez um intervalo bom sem jogos, né? A gente também não se apressou a fazer o pós-jogo por isso, né? A gente tem um intervalo bom aí sem jogos. Sim, sim. Então, deixa eu colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Ok, a galera de casa já deve estar vendo aí na tela essa classificação. Deixa eu passar também para você, pai. Uhum. E a gente tem o Bahia agora em sétimo lugar do Campeonato Brasileiro, tá aí já para a galera de casa acompanhar. E esse Bahia em sétimo lugar do Campeonato Brasileiro é um Bahia que, se a gente passar um pente fino ali, passar uma lupa nessa tabela, a gente vai ver que o Bahia poderia, bastando ter um resultado positivo contra o Flamengo, garantiria a quinta posição e possivelmente até a quarta posição no Campeonato Brasileiro da Série É. A, principalmente se tivesse vencido por 2 gols de diferença. Mas esteve longe disso, na verdade foi derrotado por 2 gols de diferença. Mas essa aí é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem
o Botafogo como líder, né? O Botafogo venceu mais uma, o Palmeiras empatou, o Fortaleza perdeu, então foi uma rodada de muito movimento, 3 resultados diferentes aí nos líderes do campeonato, aumentando um pouquinho a distância ali do Fortaleza para o Botafogo. E em relação ao Palmeiras, o Botafogo dá uma respirada também para ficar ali firme na primeira posição. Depois vem o Flamengo, e por que eu digo que pode ser o Bahia? Porque o Flamengo estava com 48 pontos, e se o Bahia vencesse a sua partida, ia para 48 pontos, empataria em número de pontos. Se vencesse por um gol de diferença, ainda ficaria um gol atrás no saldo. Se vencesse por 2 gols de diferença, acabaria assumindo a quarta posição, já que seria um resultado muito interessante essa fase do campeonato. Mas o Flamengo foi quem venceu, continua ali no G4, fica ali na quarta posição com 51 pontos. E ali já tem aquele burburinho por estar com o jogo a menos. Já tem gente vendo o Flamengo, talvez na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Me parece distante ainda, mas realmente não dá para se descartar totalmente, ainda mais que teve uma oscilada ali de Palmeiras e Fortaleza na rodada, que o Flamengo parece realmente estar com novo ânimo com essa chegada de Felipe Luiz. Falando ali, o São Paulo tá por ali também. O Internacional ultrapassou o Bahia, né, com um empate contra o Corinthians lá na reta final do jogo. O Corinthians estava vencendo por 2-1, o Inter empatou o jogo. E o Bahia, que foi derrotado, fica ali na 7ª posição, com 29 jogos, 13 triunfos, 6 empates, 10 derrotas, 39 gols pró, 33 contra, saldo de 6 gols. Só para a gente passar ali, o Cruzeiro tá ali abaixo do Bahia, também perdeu na rodada. E só para a gente passar ali, o Z4 tem Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, por enquanto, rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da Série A, se o campeonato terminasse hoje. Estão aí também os jogos da rodada, só para a gente lembrar ali alguns resultados que foram interessantes. A rodada teria sido boa para o Bahia caso o Bahia tivesse vencido seu jogo, mas acabou não vencendo, então a rodada, sempre quando a gente perde, é ruim, né? Por isso o Bahia saiu do G6. O Cuiabá ali venceu o São Paulo, né? Um resultado ali que não era muito previsível. O Corinthians arrancou esse empate contra o Internacional, né? Então Isso. a gente poderia ter ficado numa posição ainda melhor. E o Fluminense que venceu o Cruzeiro no Maracanã. Ou seja, foram todos resultados interessantes para o Bahia, mas sem fazer a nossa parte fica difícil, né, pai? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E, sinceramente, querer garantir posição ou melhorar a situação jogando contra o Flamengo é sempre mais difícil. O Bahia foi totalmente dominado, notadamente no segundo tempo. Então mostrou que não seria, não é enfrentando o Flamengo que o Bahia vai se garantir na Libertadores. Sejamos justos, é aquilo que eu digo, eu torço, mas não distorço. É um princípio que a gente tem aqui no Farol. Claro que a gente torce, quer que o Bahia ganhe, tudo isso é verdade. Mas uma coisa é certa: o Bahia já podia ter essa situação bem mais consolidada em outras partidas. Eu repito sempre: perder em casa para o Cuiabá, perder em casa para o Corinthians, na pior que o Corinthians estava pior do que agora, mesmo estando na zona Uhum, agora o sem Corinthians, dúvida. empatar aquele jogo com o Atlético Goianiense e conseguiu empatar, fruto de uma jogada do Thiago, menino da base, esses meninos que não são preparados, segundo o treinador Rogério Ceni, que fez o lance e houve a conclusão do Jean Lucas no último instante dos acréscimos daquela partida, ficando 1-1. Então o Bahia só aí contando por baixo 3, 6, 8 pontos. Em 8 pontos, em 9 pontos, o Bahia ganhou 1, perdeu 8. Aí ia ganhar todos, pronto, ganhasse 6. Tivesse 6 pontos ganhos, nem precisava pensar em jogo do Flamengo, que é uma equipe superior, que é uma equipe que sabe jogar em cima do que as outras equipes jogam, porque todo mundo sabe que é jogar em cima do lado esquerdo do Bahia. E o Flamengo jogou dessa vez tanto em cima do lado esquerdo quanto em cima do lado direito, diante de uma péssima atuação do Santiago Arias. Mas daqui a pouco a gente fala time por time. Então é bem por aí. Flamengo é um time com muito mais investimento, tem conjunto de jogador, conjunto de outro jogador, contrata 2 bem mais caros. E é uma equipe que tem um outro porte em termos de futebol brasileiro há algum tempo, claro que sim. E, acima de tudo, que tem variedade em seu jogo. Não é aquela equipe, não tem um esquema tático e vai seguir nesse esquema tático. O Rogério Ceni, quando perguntado na última coletiva, no pós-jogo Bahia 0, Flamengo 2, aqui na Fonte Nova, ele disse: não, tem opções de jogador e tudo, mas tem que ver
se eles correspondem ao esquema tático, alguma coisa como essa. Uma aberração. Mas falemos outras coisas. Beleza, deixa eu voltar para a cena principal, só para lembrar a galera para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar uma olhadinha aí no botãozinho de Seja Membro, para você ver os benefícios e fazer parte do nosso clube aqui do Farol. Vou colocar de fundo a escalação do Bahia, que é uma Isso. escalação completamente esperada, inclusive a gente falou aqui no pré-jogo, né, que a lógica era Everton Ribeiro ser substituído por Carlos de Pena, assim aconteceu, inclusive com pouquíssima modificação de posicionamento, a gente viu ali o Carlos de Pena fazendo aquela função ali, o que o Everton Ribeiro geralmente faz, né? Cauli continuou mais ou menos onde joga, Everaldo mais ou menos onde joga, Tassiano mais ou menos onde joga, ou seja, Rogério não aproveitou esse momento afastado de afastamento de Everton Ribeiro por conta da sua punição com o terceiro cartão amarelo no jogo passado e acabou escalando um time no desenho, com as peças e no desenho que a gente esperava e que já está acostumado a ver. Que muita gente, inclusive, comentou aqui na nossa live que é um time que está muito manjado, né? Essa expressão foi usada por várias pessoas. E a Verdade. gente viu que o Flamengo conseguiu, sem tanta dificuldade, anular os pontos fortes do jogo do Bahia, como pressionando na saída de bola, dando pouco espaço na saída de bola e buscando ali fazer uma pressão em determinados pontos que são frágeis na defesa do Bahia, como jogando em cima das laterais e em cima de uma falta de cobertura no meio de campo. O Gerson deitou e rolou ontem, fez o que quis no jogo, né? Domingo. Ontem, no domingo, No perdão, no sábado. No sábado. sábado. E não foi nem aquele jogo que Bruno Henrique, que se destacou nos outros jogos contra o Bahia, teve uma partida tão destacada. Mas Gerson, sem dúvida, foi o dono da partida, realmente organizou o time, driblou, deu passe, deu lançamento, fez uma festa no sistema defensivo do Bahia, que mais uma vez não soube dar respostas e, ao contrário do que acontece em alguns outros jogos, o Bahia não conseguiu dar respostas ofensivas na partida, criar muitas oportunidades. O Bahia, como meu pai falou, foi amplamente dominado, notadamente na segunda etapa, não é isso, pai? Sim, perfeitamente. O primeiro tempo, o Bahia ainda teve chances. Logo, logo no começo, teve uma chance ótima com o Tassiano, que Uhum. também não esteve bem na partida. Aliás, ninguém teve bem. Um ou outro, Gabriel mais ou menos, Canives mais ou menos. E o Bahia chegou a mostrar alguma chance, alguma coisa de vida naquele jogo, até os 15 minutos, 18, por aí. O segundo tempo, o Flamengo dominou amplamente, mas ainda assim o Bahia teve duas chances grandes. Uma aos 17, 18 minutos, daqui a pouco você gosta de falar por etapa de jogo, mas só para dar uma panorâmica, onde Gabriel saiu comendo um, dois, três, chegou na meia-lua e deu uma bomba para o gol. Everaldo estava livre do lado dele, livre do lado dele. E Everaldo é artilheiro, é atacante. Perdeu e no fim do jogo, mais para o fim do jogo, um pouco mais próximo do fim do jogo, Sim. o Luciano Juba perdeu outro gol. Então, ainda assim, com o amplo domínio do Flamengo, notadamente no segundo tempo, o Bahia teve lá suas chances. E o Flamengo também teve, mas dominou. É diferente. Pois é. E assim o jogo, acho que você falou já um pouquinho sobre o jogo, mas o jogo teve esse desenrolar mesmo. O início ainda um pouco incerto, o Flamengo sempre é melhor do que o Bahia na partida, mas Sim, no primeiro sim. tempo o Bahia ainda conseguindo trocar, achar alguns espaços ali de troca de passes, mas poucas vezes é efetivo. Esse lance mesmo que Tassiano acabou perdendo um gol claro, foi no escanteio, né? A bola foi dividida ali, a bola ficou disputada no meio da área, sobrou para Tassiano, ele cabeceou por cima. Mas antes disso, o Flamengo já tinha tido uma chance claríssima com o Sim, Gabigol em passe de Gerson, boa sim. defesa de Marcos Felipe. E Boa. isso aí lá pelos 5, 6 minutos, esse lance do Bahia de Tassiano foi lá pelos 15 da primeira etapa. E depois o Flamengo continuou tendo algumas oportunidades, mas não tão claras, até que lá pelos 30, deixa eu ver só o tempo certinho aqui desse lance, foi aos 35 do primeiro tempo, jogada pelo lado direito do ataque do Flamengo, do lado esquerdo da defesa do Bahia, uma troca de passes ali, o cruzamento na área, ali pelo lado direito, ali sem Luciano Juba, não conseguiu evitar aquela jogada de linha de fundo ali de Wesley, né, jogador lateral direito Uhum. do Flamengo, ele cruzou rasteiro, Bruno Henrique completou para mais uma defesa de Marcos Felipe, mas no rebote a bola sobrou limpinha no pé de Ayrton Lucas, só empurrou para o gol vazio, fazendo o Flamengo 1 a 0 assim aos 35 do primeiro tempo.
E o Bahia, assim, depois desse segundo, não dá nem para dizer que sentiu o gol, porque o Bahia já não estava produzindo muito. Foi, assim, cadenciado até o final do primeiro tempo, com o Flamengo sempre melhor que o Bahia, pai. Perfeito. Foi exatamente isso. Você cantou a pedra. Foi bem isso o jogo. O Bahia se mostrou pequeno diante do Flamengo. Um time Uhum, acanhado em campo. Um isso. time sem iniciativa. E aí não tem aquele papo furado de gramado ruim que melhorou muito, viu, Rogério Ceni? De seu jogo que piorou. É, O jogo isso do seu aí. time que piorou. O gramado melhorou muito. Já andou ruim, é verdade. Mas o que piorou foi seu time atuando. O que piora, notadamente, é a falta de opções nesse repertório seu, que é o mesmo, sempre o mesmo. Qualquer adversário Samba de uma que nota olhe para o só. Bahia e já sabe por onde joga. Eu canto a pedra antes, eu disse aqui antes, vai jogar em cima do lado esquerdo e você não bota ninguém, continua botando um só, inclusive um jogador improvisado do lado esquerdo como lateral. Você disse outro dia que ele era meio atacante, que era bem no esporte. Você não tem a capacidade de armar no meio de campo alguém que faça a cobertura do lado direito e do lado esquerdo, quando você joga contra o Flamengo. No outro jogo, você pode até pensar, não, vou liberar um pouco mais, vou tentar ver isso e aquilo. Mas com o Flamengo, que você perde sempre, que você não tem repertório, e um time que tem várias alternativas de jogo, mesmo no tempo de Tite tinha isso. Só que Tite travava o time. E Felipe Isso. Luiz libera o time, bota o time para jogar. Só é a diferença. Mas o Flamengo tem talento de sobra, talento suficiente para decidir uma partida numa jogada individual, por exemplo. A Pois questão é. do talento, aí é a questão do talento. Foi isso. Pois é. E aí no segundo tempo, o Flamengo voltou melhor mais uma vez, né? O Flamengo começou ali no segundo tempo, o Bahia errando muitos passes, Jean Lucas errando muitos passes, Carlos Depena errando Ah, muitos passes, né? E Cauli errando muitos passes. Mas o Bahia entregando a bola porque o Flamengo continuou a marcar pressão, o Flamengo jogando com muita intensidade e dificultando a saída de jogo do Bahia. Então o Bahia não conseguiu fazer aquele toca dali, toca dali, toca de lá, toca pra cá, toca pra lá, porque o Flamengo também antecipava essas jogadas, conseguia sim, roubar as bolas e errou é bastante o verdade. Flamengo, né? Mas Também. ainda assim, ainda errando bastante, o Flamengo a gente pode se lembrar, por exemplo, do lance de Gerson, que bateu rente à trave, um outro lance no chute de fora da área de Ayrton Lucas, né? E o Bahia teve ainda aquela jogada que você falou bem, de Gabriel Xavier, que falou, pô, ninguém tá fazendo nada, eu vou avançar aqui, levou, bateu, né, para a defesa do goleiro, mas o de Rossi, né, goleiro do Quando, Flamengo, isso no início do segundo tempo. quando ele tinha feito tudo certo. Só que a finalização, como ele não é especialista, claro, se empolgou no lance, Sim, bastava ele passar para Everaldo. Bom, Everaldo podia até perder o gol, mas normalmente não chutaria como ele chutou. Teria a sim. chance do Bahia fazer um gol àquela altura. Pois é. E aí Mas vá. O Flamengo continuou melhor do que o Bahia nesse panorama, o Bahia criando pouquíssimo, começou a fazer alterações, entraram Rafael Ratão e Luciano Rodrigues no lugar de Depena e Tassiano, né? E aí teve um lance que foi ali um pouquinho antes desse momento, que foi um lance polêmico, né? O único lance polêmico que teve ali que seria a favor do Bahia, que é uma possível expulsão que o VAR nem chamou, né? Um lance Sim, que Nicolas de la Cruz atuou com a força excessiva, né? Perdão, foi logo depois, porque já foi em Luciano Rodrigues, né? Logo depois das substituições. E aí é um lance foi. que poderia ter sido chamado, inclusive, para verificação de agressão, porque ele usou os braços no rosto do jogador do Bahia, poderia ter sido expulso nesse lance, mas o VAR não foi nem chamado, o jogo seguiu. Flamengo sempre melhor, sempre melhor. Marcos Felipe fez mais uma grande defesa no chute de fora da área. O Flamengo perdeu outras chances claras na segunda etapa. E o Bahia, como meu pai falou, só para falar de quem o Bahia tentou ainda, né? O Bahia tentou ainda Iago Borducci no lugar de Jean Lucas, Iago Felipe no lugar de Caio Alexandre, mas nada disso deu muito resultado, né? E Ademir também no lugar de Everaldo. Nada disso deu muito resultado e o Bahia só foi ter uma chance efetiva mesmo nos acréscimos, quando Cauli cruzou a bola do lado direito do ataque e Luciano Juba livre, cabeceou para fora no segundo pau. E aí, já nos acréscimos, aconteceu o segundo gol do Flamengo, um cruzamento na área que Santiago Arias cortou na bola. O pessoal, a gente assistiu de casa, o pessoal do Premier, inclusive, falou que foi pênalti por baixo e por cima. Não é verdade, por baixo o lance foi na Não, bola. Mas foi. depois já de ter cortado a bola, Santiago Arias, não sei o que deu na cabeça dele, talvez irritado com o mau desempenho dele e do time todo, terminou agredindo mesmo, claramente, né, o jogador do Flamengo,
Michael, que tinha entrado na segunda etapa e foi expulso. Esse aí foi o O panorama do lance, jogo. Só para falar de quem bateu o pênalti, o Flamengo deixou. Bruno Henrique, o Gerson parecia que ia cobrar o pênalti, mas ele deixou no final das contas para Alcaraz, né, contratação a peso de ouro do Flamengo, que não tinha feito ainda gol pelo time. Alcaraz bateu bem, Marcos Felipe ainda foi nela, mas não achou. Diga, pai. não, só para lembrar, me ocorreu agora, esse lance do Santiago Arias lembrou o lance do Bahia contra o Botafogo. Aquele lance em que quem estava no lance foi que foi expulso, o Botafogo ficou com 10. Quem foi o jogador do Botafogo Gregory. que tomou? Foi Gregory. Gregory, não O foi? próprio Foi Gregory, Gregory, bem isso. lembrando. Por aquele lance que Gregory. E foi uma comoção. Os anti-Bahia daqui, os Botafogo de lá. Como é que vai expulso? Aí foi expulso o mesmo lance. É verdade. Mãozinha solta na cara do cara, expulsão. Verdade. Pênalti, expulsão. O mesmo lance, mas foi um Verdade. drama. Um drama de quem vê a coisa só por um lado. Só se é o Bahia que faz, é pênalti, expulsão na hora. Se é o adversário que faz no Bahia, peraí, calma, como é que pode? E a crônica do Rio falou tanto isso, e os anti-Bahia daqui também, como é que pode? O jogador, pô, como é que expulsa Gregory nessa aí, ó? O mesmo lance. É O isso. É mesmo lance. verdade. Sendo que o Bahia reclamou na hora que sofreu o pênalti, tinha que marcar aquele pênalti mesmo, mas o Sim. Bahia ficou reclamando. Nem aquele lance de lá que você não deu, não expulsou nem nada, mas só me ocorreu isso. Lembrando, foi Gregory, exatamente foi Gregory. Isso. Bahia e Botafogo, quando o Botafogo tomou 1-0, e o coitadinho do Botafogo ficou com 10 e ficaram dizendo que o Botafogo perdeu por causa daquilo. Claro que aquilo colaborou. Mas Gregory tinha que ser expulso. É Era para não verdade. expulsar Gregory só para o Botafogo não perder, era isso? A regra mudou assim? Pois Vá, é. conclua, vá. Voltei para a tela principal para lembrar a galera Volta. de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos agora para aquela sessão já conhecida aqui do nosso pós-jogo do Farol, que são as notas do professor. Fernando Cabu. Pois é, as notas do professor Fernando Valeu. Cabuz. Tenho a impressão que a galera vai ser reprovada assim pesadamente hoje. Vamos ver aí. Antes disso, Diego, Diga. quero trazer uma aprovação só para lembrar e confraternizar. Hoje, 8 de outubro, é dia do nordestino. Então, os nossos irmãos de Alagoas, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, a nossa querida região Nordeste, que é formada por 9 estados, inclusive, claro, a nossa Bahia, sintam-se todos abraçados e nós bem sabemos que acompanham o Farol Tricolor por essa região tão querida e tão amada por todos nós, Diego. Maravilha, é isso aí. Parabéns a todos nós nordestinos aí. Isso. E vamos lá para as notas do professor Fernando Cabuz, começando por Marcos Felipe, pai. É o que merece destaque. Eu acho que Marcos Felipe fez o que pôde dos lances que foi empenhado, os gols que tomou, ele não teve culpa. Alguns até disseram, no primeiro gol dos caras, ele espalmou e não sei o quê, mas uma coisa assim, muito de. Ainda defendeu, não tinha como controlar ali, muito de Muito pé. sopetão e tal. Eu dou uma nota 5, 6 para ele. 6 para ele. Eu dou a nota mais alta para Marcos Felipe. Achei que fez D, algumas defesas pronto. muito Foi. boas. Né? Fico em Uhum. dúvida entre 7 e 8. Mas como o time É, perdeu por 2-0, eu vou deixar a nota 7 para Marcos Felipe. Né? Pelo pronto. menos 3 intervenções difíceis no jogo Foi. e não achei que teve culpa nenhuma em nenhum dos gols. Então Nenhum. fico a nota 7 para ele. E vamos agora para os laterais, Santiago Arias e Luciano Juba. Péssimo Santiago Arias, que complementou com a expulsão. Nota 2 para ele. Luciano Juba tomou uma passada do Flamengo no primeiro gol, mas se virou, tentou ir para o ataque, e depois melhorou um pouco e tal. Nota 5 para ele. 5. Pronto. Beleza, acho que é por aí. Santiago Arias realmente num dos seus piores jogos pelo Bahia, um bom É, jogador, já falamos disso várias vezes. isso. Luciano Juba, eu acho que eu puxo até para 4. Não gostei do Luciano Juba, É, não, e até por ter pode a ser. participação negativa no gol do É, Flamengo. Eu eu acho estou que então dizendo, nota 4 tá de bom tamanho para ele nesse jogo, na minha pronto. visão. Disse porque ele tentou aquele gol que podia ser o gol do empate, seria importante.
Mas Mas também vá. não deixa de ser um gol perdido também, né? Por Perdido, outro é. lado, porque o O cruzamento do 4 vai Cauli bem. foi muito bom. Você ajustou bem, o 4 vai bem para ele. Beleza. Zaga central, Gabriel Xavier e Canives. Aí tomamos 2 gols em que o miolo de zaga não contribuiu para isso. Os 2 gols não contribuiu. O miolo de zaga até tentou alguma coisa, as bolas altas que o Flamengo tentou, não conseguiu dessa vez. Eu dou 6 para cada um. Eu acho que teve alguns momentos de destaque. Acho que o primeiro gol tem uma participação do miolo de zaga ali no posicionamento de Bruno Henrique para o primeiro chute, para a primeira finalização. Mas eu acho que na maioria do jogo, considerando que o Flamengo criou muitas alternativas, um desempenho Sim, muito ruim do meio de campo do sim, Bahia no jogo, né? péssimo, Muito passe errado. muito. O time Pois é, cedeu muito a pressão que o Flamengo conseguiu fazer ali na saída de bola. Então eu isso. acho que eu fico em dúvida de 5 para cada. Eu acho que eu vou baixar para 5 para cada um. Hoje estou um pouquinho mais malvado que você. Normalmente Jogue sou duro. mais sou mais Tem mais generoso nas coisa. notas, mas Tem as próximas. hoje eu vou dar 5 para cada um. Pronto, pronto. E vamos para o meio de campo aí, Caio Alexandre e Jean Lucas na frente de zaga. 3 para Caio Alexandre, 1 para Jean Lucas. Pronto, aí você já chegou de sola aí. Acho que são justas as notas. Caio Alexandre melhor do que Jean Lucas no jogo, porque Jean Lucas realmente foi mais uma vez um a menos em campo, né? É claro. E Caio Alexandre ainda tentou um passe ou outro na organização do meio de campo, do estilo que ele gosta ali no primeiro tempo, conseguiu fazer alguns passes ali procurando seus companheiros, mas também muito mal no jogo, sem decisão, Muito. cedendo à pressão do Flamengo, sem encontrar alternativas, né? Perdidão. Perdidão em campo. Eu concordo com as notas. Vou manter essas notas aí que você passou para Caio Alexandre e Jean Lucas. Mais à frente, Carlos de Pena e Cauli. Uma decepção, Carlos de Pena, é cara de reserva mesmo, cara de reserva mesmo. Uhum. Não fez nada no jogo, deu uma virada de bola aqui ou outra, tentou uma jogada assim, mas não fez nada no jogo. Nada no jogo. Nada no jogo. Você tinha falado, inclusive, no nosso grupo lá no WhatsApp, a falta que Everton Ribeiro fez ao time, né? E já tinha falado aqui no nosso farol também, Sim, no pré-jogo, na sim. nossa live. É diferente quando alguém pensa, não tendo. O próprio Rogério já disse outras vezes, agora já disse diferente. Não tendo Everton Ribeiro, não adianta pensar que Carlos de Pena vai desempenhar. Não tem, aí dá pena. Só fazer um trocadilho infame. Então, não posso dar mais do que 3 para de Pena e 2 para Cauli. Pronto. Acho que ia dar 2 para cada um. Eu vou dar um pouquinho mais para Cauli. Eu acho que Cauli, aquele passe que ele achou, o cruzamento na área para Luciano Juba no final do jogo, poderia ter empatado o jogo. Cauli É. ainda fez algumas jogadas, mas a bola mal chegou nele. Na verdade, o Bahia não conseguiu atravessar o meio de campo com a bola dominada, de modo que Cauli pegasse a bola ali onde ele gosta de trabalhar, mais próximo Não da procurou grande também, área. né? E também não Mas aí procurou a bola. exato, é o É perfil o estilo dele. dele. É. Pois é. Mas o time não produziu, realmente, o meio de campo não conseguiu dar continuidade Nada. nas jogadas por conta da Nada. pressão que o Flamengo exerceu também. Méritos do Flamengo, mas, claro, demérito do Bahia. Eu vou subir Cauli Sem para dúvida. 4 e vou manter esse 3 aí para Depena. Mas morrem os dois aí nessa reprovação claríssima. Mais à frente, Tassiano e Everaldo, pai. Não teve bem Tassiano, não teve bem. Um jogador que eu acho que tem muito a ver com a identificação com o Bahia, ele tem essa identificação, mas não teve bem. Não teve bem. Foi substituído, perdeu aquele gol, cabeceou para cima, uma bola que chegou para ele. Não tem, E não tem. aquela foi uma das bolas que poderia ter dado outro rumo ao jogo, né? Se Sem Tassiano dúvida, faz aquele gol, o jogo sem poderia dúvida. mudar, mas acabou perdendo a Podia. oportunidade. 4 para ele. E Everaldo ficou até o fim. Quando ele foi fazer a substituição, eu pensei comigo, ela vai Tassiano e Everaldo para Foi, ser ele tirou substituído. Depena. Eu também achei que ia ser É, Tassiano e Everaldo. é, 4 para Tassiano e Everaldo também batalhou, mas não chegou também muito para ele. 4 para cada Exato, um. 4 exato. para cada um. Acho que é por 4 para aí, cada um. sim. Acho que é por aí. Everaldo, só para lembrar aqui, ele foi substituído por Ademir, né? Já ali aos 25 do segundo tempo, 23 do segundo tempo. É.
Então, Everaldo ficou um pouquinho mais no campo, mas também não foi tão mais assim. Ademir Não. entrou no lugar dele e também produziu pouco. Algum destaque entre os que entraram no segundo tempo? Ratão, Lúcio Rodrigues, Ademir, Iago Felipe, Iago Borducci? A luta de Iago Felipe, inclusive, está sendo pretendido pelo Internacional. Eu botei no nosso grupo dos membros do Farol Tricolor, o Roger Machado indicou o Iago Felipe para ser contratado. Eu acho que não caiu nas graças, mas está no lance da maluquice. No começo, Rogério Ceni não tirava Iago Felipe do time, nem substituía. Depois tirou que ele nem entra. Agora começou a entrar uma vez ou outra, e para mim, indiscutivelmente, Iago Felipe pode ter todos os defeitos, pode não ter mostrado no Bahia o que se esperava dele, por sinal ele é nordestino, veio do Ceará. Eu não sabia, mas vim aprender há poucos dias. Ele é melhor do que Rezende, sem dúvida alguma. Eu Ele é não melhor do acho. que Rezende. Eu discordo. Mas Eu discordo. eu acho, pronto. Cada um tem uma Termos opinião mesmo. técnicos, tudo bem, mas defensivamente eu acho Rezende muito mais importante do que Iago Felipe. Perderam muitos jogos por causa de Rezende. E Iago Felipe nunca mais teve chance. Mas é isso, se o time que estava jogando não esteve bem, e quem entrou, pior ainda. Ratão na luta de sempre, e isso tem que ser louvado. Ratão não entra para enrolar, não faz maluquice, né, Ademir? Não faz maluquice. Ademir também não enrola, não, viu? Não enrola, não. Mas é muita maluquice junta, muita atrapalhação. Arranca e não vai e não arranca. Vai botar a bola na frente, bota na perna do jogador adversário. Então, aliás, era um dos jogadores louvadíssimos por Rogério Ceni, um fenômeno, um espetáculo. E aí tem duas coisas para a gente chegar nessa conclusão. Eu vou falar do Rogério Ceni, já que você vai chamar já, mas só para não perder aqui o embalo que me veio à mente. Também. Não, eu vou fazer, então faço o pacote junto, do que me veio à mente. O Bahia, sem Everton Ribeiro e sem Biel, fica complicado. Sem Everton Ribeiro é um time comum. E sem Biel, fica sem a válvula de escape. Só isso. Rogério Ceni, nota 1. Nota 1. Assiste o jogo, tira um meia, bota um meia, não muda. Ele disse que, inclusive, tem jogadores aí que eu vou ver. O repórter disse, aquilo que a gente já fala aqui no Farol Tricolor, não me lembro agora o nome do repórter, perdoe, mas aqui a gente não tem nada a esconder, que rádio é, que televisão é, quem perguntou é que eu esqueci. Desculpe, eu vi depois do jogo que estava retado. Então, o repórter perguntou, vem cá, diante disso e tal, você vendo Juba jogando na frente, Iago Borducci entrando, que tal você chegou, por que você não começou com ele, Juba mais na frente, Iago na lateral? Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Porra, a altura dessa. Pode pensar. Fica difícil, viu? Inclusive, há uma coisa que circula por aí, que a alta direção do Grupo City está pensando, vai cobrar muito a situação do Rogério Ceni. São fontes que eu não tenho aproximação para conferir. Foi isso mesmo, mas começa a circular e já chegou para mim e para alguns amigos meus que também me mandaram. Mas, acima de tudo, a comissão técnica do Bahia, esse auxiliar do Rogério Ceni, o francês Charlambert, né? Fica só naquele negócio, é do treininho, e Rogério Ceni ouve como se fosse uma sumidade diante dele, está me trazendo uma grande novidade. Quando o jogo está ali, ninguém está vendo o jogo. Eu acho que ele pergunta, vem cá, como é que foi o treino aí? O treino teve isso. O que é que você achou do treino? Deve estar comentando o treino, porque o jogo está ali, eles não estão vendo nem o jogo. Vida que segue, lamentável. Para Rogério Ceni. Eu concordo. A gente já falou várias vezes sobre isso. É impressionante a falta de alternativas de Rogério. E não é do elenco. O elenco é curto. É curto. É curto, mas você podia ter colocado Iago Borducci e soltado o Juba. É curto, mas você pedra podia. Você antes falou isso rolar. várias vezes, você sugeriu isso aqui. Não foi só dessa vez, não. O elenco é curto, mas você poderia ter colocado o Ademir para dar velocidade um pouco mais cedo no jogo. O elenco é curto, mas você poderia fazer uma modificação tática que desse mais estabilidade ali para o time, como colocar Tassiano no meio de campo e colocar um jogador de velocidade no ataque. Falamos disso também no pré-jogo. Ou seja, o elenco é curto, Rogério, mas seu pensamento parece que é mais curto do que o elenco que você tem. É assim que eu vejo a situação. Eu vejo você muito limitado, muito sem alternativa. E volto a falar o que eu falei no pré-jogo também. É o estilo de jogo do City, não sei o quê, Mas lá no City,
Guardiola, ele usa jogadores de velocidade com frequência, ele usa um Usa. centroavante fixo como 9 com frequência, cobrou a presença desse jogador no elenco, por isso foram buscar Haaland. Ou seja, ele tem no elenco, ele tem, lógico, que não se compara um elenco com outro, é Não, evidente, mas é ele outra realidade. busca alternativas no elenco, coisa que você não está fazendo com as peças que você tem em mão. Assim, meu Foi caro, com... fica muito difícil defender. É muita limitação, é muito time manjado, é muita repetição e é pouca alternativa, é pouco recurso. Não é só do elenco, não, que você está mostrando como técnico. Diga, pai. Perfeito, perfeito. E o grande detalhe que a gente vê é que, mesmo com esses jogadores que estão cansados, ou não sei o quê, ou não sei quanto, Jota, Sidney, Roger, Juan Pablo, Uhum. Thiago. Ele bota o Thiago no grupo ali, eu sei que o Juan Pablo está servindo na seleção. Sim. Aliás, Del fez 2 gols contra a Venezuela, hein? Uhum. Del do Bahia, atacante, que nem vai entre os relacionados, está jogando pela seleção brasileira da base, o Sub-20, É e no sub-17. sub-17, e fez um dos gols, inclusive, Dois foi gols, é. passe do próprio Juan Pablo. Foi. Foi Pois é, sim. mas aí é difícil para Rogério Ceni. É melhor insistir com Ademir. Nada contra você, viu, Ademir? Nada contra, mas tudo a favor do Bahia. Você pode entrar outras vezes, a gente aplaudia, você entrou em jogos bem e tudo. Mas não adianta insistir. Nada contra Jean Lucas, muito pelo contrário, fez gols a favor do Bahia, trabalhou bem, mas tá mal, tem que Muito sair. mal. Não Muito mal. adianta treinar, não, e não foi só um jogo. Há algum tempo eu venho dizendo, nada contra ninguém, mas tudo a favor do Bahia. Então, só para lembrar, Jota, Sidney, Roger, Juan Pablo, Thiago, Del. Então, Jota tem 20 anos, é um volante que tem passagem, inclusive, pelo time principal. Ah, eu não tenho, eu não posso, eu vou estar sem Carlos Alexandre, Jean Lucas, a não ser que ele não tenha presença de se dizer assim, ó, se você tirar Jean Lucas e Carlos Alexandre, a gente vai tirar você, porque o grupo botou muito dinheiro nesses caras. Bom, aí eu não posso julgar o subjetivo, estou julgando o que me é apresentado. Como eu disse, é a sala de aula. Fez boa prova, nota boa. Não fez boa prova, nota baixa. Então, o professor não dá nota, o aluno tira a nota. Da mesma maneira, o profissional tem bom desempenho, você vai dizer jogou bem. Não tem bom desempenho, jogou mal. Agora, não tenho. Acabei de passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes. Vai botar de vez? Não, mas bote 1 ou 2 de vez em quando. E fora que Acevedo, que já estava treinando durante a semana, não foi nem É, relacionado. nem Né? relacionado. Hoje a entrevista no CT foi de Biel, então vamos ver se Biel também vai, depois de voltar a treinar, vai precisar de quanto tempo para voltar a ser relacionado. Não é? Enfim, certas coisas que estão difíceis de entender e quando o desempenho é ruim, essas coisas ficam mais claras, mas são coisas que a gente já vem falando, inclusive quando o time ganha, que certas escolhas de Rogério Ceni, certos obscurantismos aí nas opções que o Rogério faz, certa teimosia em algumas opções, né? Um caráter obtuso, né? Para usar uma palavra mais dura que o Rogério É, tem para fazer esse tipo de escolha, a gente não consegue entender muito bem. Vamos torcer para o Bahia aproveitar, ao claro. contrário do que tem acontecido, esse período de treino, mais uma vez grande, né, que consiga aí recuperar seus jogadores que estão fora. Certamente Acevedo e Biel terão muito a contribuir nessa reta final de campeonato e que esse período seja, ao contrário do que tem sido, interessante para preparar alternativas que Rogério não tem apresentado para esse time repetido, manjado, que os adversários conhecem cada vez mais e que entrega cada vez menos respostas quando é pressionado da maneira correta pelos times que enfrenta. Algum destaque final, pai? Só para arrematar, além de repetido e manjado, com um esquema de jogo que não muda. Você pode repetir a escalação normal, tem que fazer isso quando o time está entrosado. Claro que sim. Sim. E quando tem os melhores, claro que sim. Mas você não pode manter o esquema de jogo da mesma maneira que é o que a gente vê. Todo jogo do Bahia. Confira o passado e pode conferir daqui aos próximos jogos, daqui ao fim do campeonato. Todo jogo do Bahia, o tricolor tem vulnerabilidade dos dois lados de campo, do lado dos alas, notadamente em cima de Juba, não por culpa de Juba. No lado em que ele já botou Gianluca de lateral esquerdo, ele já botou Rezende de lateral esquerdo, botou Rezende revezando com Gianluca do lado esquerdo. E hoje, isso em campeonato baiano, hein? Em campeonato baiano. Copa do Brasil, pam, pam, pam. Copa do Nordeste, pam,
Campeonato Brasileiro, ele mantém o time escalado, mas não bota uma cobertura para o lateral esquerdo. Pois Uma é. barbaridade. Pois é. Lamentável. Vamos Todos os torcer. méritos para o Flamengo, hein? Sim. Ganhou porque é melhor mesmo. Sim. Ganhou porque é melhor. E se tivesse com uma pontaria melhor, ganhava com mais folga ainda. Fazer esse 2-0 mais cedo ou fazer mais gols. Pois é. É isso aí, pedindo a galera mais uma vez que nos acompanhou até aqui, que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro do Farol. A gente volta em breve com novos vídeos, novas lives para vocês, torcendo que o Bahia encontre seu rumo aí nesses dias. Tá difícil, né, de encontrar algum rumo diferente, mas vamos torcer sempre, esperar que esses jogadores que estavam muito tempo afastados reforcem também o elenco para dar mais qualidade, dar outro astral, outro ímpeto ao Bahia. Vamos acompanhando, torcendo sempre. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Bora, Bahia! Até a próxima. Bora, Bahia. Essa semana tem mais coisa, hein? Beleza.